Estamos na nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Agradeço ao Rafael que domingo passado expôs tão brilhantemente a palavra do Senhor. Quero pedir a você aqui do templo, você de casa, meia horinha para nós nos aprofundarmos em um versículo da palavra do Senhor nesta noite. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você pode ler comigo? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. E eu volto aqui a recomendar um livro precioso do Martin Lloyd-Jones, que escreveu um estudo sobre o Sermão do Monte. E nesse livro você vai encontrar tudo o que eu estou dizendo aqui com mais profundidade, se você quiser conhecer mais, então, sobre o assunto. Não é? Esse texto de Jesus trata do caráter cristão. Jesus está ensinando a respeito do caráter cristão. Está ensinando de como o cristão deve proceder. O cristão precisa ter, pelo menos de forma embrionária, o caráter de Cristo, os traços do caráter de Cristo, e ter o desejo de desenvolver esses embriões dentro de si, para se tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Disso se trata o texto do Senhor Jesus. Nos primeiros versículos, Jesus vai nos ensinar a respeito do nosso relacionamento, das marcas que devemos ter no nosso relacionamento com Deus. E depois Jesus começa a falar a respeito de como nós devemos proceder com os nossos irmãos, com as pessoas, com o próximo, com o mundo. E à medida que Jesus descreve olhamos para os animais que vivem, por exemplo, no deserto. Esses animais, eles têm pele áspera, preparada para o sol, para a areia quente, para o deserto, e por isso eles vivem no deserto. As suas características dizem o lugar onde eles vivem. Se nós olharmos para os animais com nadadeiras, nós vamos entender que esses animais foram preparados por Deus para viverem na água. E quando nós olhamos para as marcas do caráter cristão, percebemos então que tipo de terreno temos que enfrentar pela frente, que tipo de mundo vamos enfrentar, em que tipo de mundo vamos viver. Jesus fala que aqui nós vamos chorar pelos nossos pecados, porque vivemos em um mundo repleto de pecado. Vamos precisar de mansidão no nosso caráter, porque vivemos sob muita pressão de todos os lados. Vamos precisar ser misericordiosos, porque estamos num mundo cheio de desalento, e vamos precisar ser pacificadores no mundo em que vivemos, porque vivemos em um mundo cheio de lutas e disputas. Lutas e disputas que vivemos dentro da nossa casa. Muitas vezes as lutas e disputas acontecem entre marido e mulher, entre pais e filhos. Muitas vezes as lutas e as disputas acontecem no ambiente do trabalho, entre colegas de trabalho. Muitas vezes o ambiente de lutas e disputas é a própria igreja do Senhor Jesus. É a própria igreja do Senhor Jesus, e por isso que num mundo cheio de lutas e disputas, hoje Jesus vai nos ensinar sobre como ser pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós passamos num açougue e compramos um pedaço de carne e queremos preparar aquela carne, nós não pegamos um pedaço de carne e esfregamos um pedaço de carne um no outro. Nós esfregamos sal na carne. Não é? Preservamos a carne através do sal. A carne não pode preservar não pode preservar a própria carne. Se nós quisermos ser úteis para o mundo em que vivemos, nós precisamos ser diferentes do mundo em que vivemos. Os seguidores de Jesus
que têm o caráter de Jesus precisam ser diferentes daqueles que não são seguidores de Jesus, que não têm o caráter do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Jesus, lá nos versos 13 a 16, ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no lugar alto, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Precisamos ser diferentes do mundo. Nós que somos seguidores de Jesus, que temos o caráter de Jesus, precisamos ser diferentes daqueles que não são seguidores de Jesus e que não têm o caráter de Jesus. Somos o oposto do mundo. A desonestidade, a mentira, os negócios sujos, o pago baixo, a traição, os vícios nojentos, os jogos de azar como rifas e loterias não devem fazer parte do caráter cristão, da vida cristã, da vida do cristão, porque nós somos o oposto do mundo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Todas as coisas foram feitas novas. Quando você está andando por uma escuridão, uma pequena luz, uma pequena brechinha de luz, já traz conforto para você, já traz algo importante para quem está atolado nas trevas. E por mais que exista dentro de mim ou dentro de você, um pequeno feixe de luz, que represente o caráter de Cristo, esse pequeno feixe de luz, ainda de forma embrionária, vai fazer diferença onde quer que você esteja, principalmente se você tiver o desejo de desenvolver esse embrião que está dentro de você e o desejo de se parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Bem, nesta noite eu quero responder de maneira específica 5 perguntas sobre esse versículo. Primeira pergunta: o que não é ser um pacificador? Segunda pergunta: o que é ser um pacificador? Terceira pergunta: por que os pacificadores são bem-aventurados? Quarta pergunta: por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? E a quinta e última pergunta: como posso me tornar, então, um pacificador? Nestas 5 perguntas, eu me detenho nos próximos minutos. Primeira: o que não é ser um pacificador? Ser pacificador não significa ser pacifista. Pacifistas são aqueles que promulgam a paz entre os povos a todo o custo, que lutam pela paz, fazem movimentos pela paz, todos precisam viver em paz. Os pacifistas conhecidos e famosos no mundo, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, muitos outros, são os pacifistas. Jesus não está falando que nós devemos ser pacifistas, embora também devemos ser pacifistas. Mas Jesus não se refere exatamente a isso, a sermos pacifistas, a buscarmos a paz a todo custo. Nós devemos fazer o possível e o impossível para viver em paz com todos. Romanos 12:18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Nós devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos, desde que isso não comprometa as verdades eternas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa paz não é a todo custo. Nós podemos fazer algumas concessões em coisas que não são essenciais, porém nas coisas essenciais para o cristão não há negociação, não há negociação. Nós lutamos pelos eternos, nós lutamos pelas verdades eternas, nós vivemos por elas e nós morremos por elas. Não há negociação a respeito das verdades eternas do Senhor. E se nós tivermos que
perder a nossa paz, tivemos que perder a nossa vida para defendermos as verdades eternas do Senhor. Assim deve ser. Não somos pacifistas, não queremos a paz a todo custo, nós não podemos nem queremos negociar as verdades eternas do Senhor Jesus Cristo. Em um país comunista, uma família cristã foi convocada para negar a sua fé. E cavaram um buraco grande para enterrar a família, pai, mãe e 3 crianças, e disseram, olha, as máquinas ao redor disseram, se vocês não negarem a Jesus, vocês serão enterrados vivos. Neguem a Jesus, neguem a Jesus. E os pais dizendo, não, nós não vamos negar a Jesus. E os filhos chorando, pai, nega a Jesus, mãe, nega a Jesus, vamos nos enterrar vivos. E a pressão crescendo, e dizendo, olha, vocês precisam negar a Jesus, senão vocês vão ser enterrados vivos. O pai abraçou a esposa, abraçou os filhos, disse, filhos, fechem os olhinhos, em poucos instantes nós estaremos nos braços do nosso querido Salvador. Nós não negaremos a Cristo. A paz não deve ser a todo custo. João Batista foi decapitado, cortaram a sua cabeça. Estevão foi apedrejado. Pedro foi, segundo a história, crucificado de cabeça para baixo. Paulo também foi decapitado. Todos eles, tudo isso aconteceu porque eles não negociaram as verdades eternas do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira pergunta, o que é não ser? O que não é ser pacificador, ser pacifistas? Nós somos chamados para promovermos a paz, mas não a todo custo, não a todo custo. Não negociamos as verdades do Senhor, lutamos por elas, vivemos por elas, e se for necessário, também morreremos por elas. Segunda pergunta, então o que é ser um pacificador? Para entendermos e respondermos essa pergunta, nós precisamos entender o que é paz. A definição bíblica, teológica de paz é a seguinte: convicção de que estamos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é ter paz. Convicção de que estamos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. É a convicção de que estamos justificados, de que fomos feitos justos por Cristo, por meio da sua graça, por meio da nossa fé nele. A ideia é que não há nenhuma outra possibilidade de haver paz no coração humano sem o Evangelho de Cristo, sem a cruz de Cristo. Não há paz sem justiça, não há paz sem Evangelho. Nós podemos entender isso e podemos espalhar isso, podemos e devemos pregar isso, e quando nós entendemos isso, nós primeiro vivemos isso, nós anunciamos isso. Diz a Bíblia que nós estamos sendo pacificadores, porque estamos levando a paz de Jesus Cristo aos corações que estão ao nosso redor. Quando nós pregamos essas verdades, quando nós nos firmamos nessas verdades, com todas as lutas que podemos enfrentar, quando nós estamos firmes nessas verdades, então nós nos tornamos pacificadores. Romanos 5:1-2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como é que nós temos paz com Deus? Sendo justificado pela nossa fé em Jesus Cristo. Ser pacificador é pregar a propiciação, é pregar o favorecimento de Deus em direção ao homem pecador pela morte de Cristo na cruz. Diante da propiciação, Deus olha para nós e vê que o nosso coração está aberto para Cristo. Cristo entrou no nosso coração, então Cristo lavou os nossos pecados, e os nossos pecados não estão mais, a condenação dos nossos pecados não estão mais em nós, eles são colocados de lado. Deus estava olhando para mim com o meu pecado, com a sua ira, mas pela morte substitutiva de Cristo, ali toda a ira de Deus se satisfez, e Cristo morreu ali, Ele foi castigado em meu lugar, e Deus não se relaciona mais comigo, nem com você, através de nenhuma ira. Deus nos cobre com o seu amor, Deus nos vê como justos, somos
pacificadores quando entendemos isso, quando vivemos isso e quando pregamos isso, quando pregamos a necessidade do arrependimento, do abandono da vida velha, de uma vida nova com Jesus, quando pregamos a necessidade da fé em Jesus Cristo, somente em Jesus, quando pregamos o milagre da regeneração que é produzido pelo Espírito Santo de Deus em todo o coração que se abre para Deus, quando pregamos o milagre da conversão, quando pregamos essas coisas, somos pacificadores. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus o homem pode encontrar paz. Em Cristo Jesus nós podemos levar paz para outras pessoas. João 14:24 diz a palavra: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Jesus Cristo está à disposição para todo aquele que crê, e nós devemos ser pacificadores. Então aqui eu respondo a segunda pergunta: o que é ser um pacificador? É ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É levar a paz que existe em Jesus Cristo para todos os corações. Por que são bem-aventurados? Terceira pergunta, os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Uma pergunta se responde com um trecho bíblico: porque serão chamados filhos de Deus. E por que serão chamados filhos de Deus? A seguinte pergunta. São bem-aventurados, felizes, abençoados por Deus, aprovados por Deus. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Filho tem um lugar privilegiado na casa do pai, é verdade ou não? Você pode casar, você pode ir embora de casa, mas você chega na casa do seu pai e você entra sem bater na porta. Provavelmente você tem a chave da casa do seu pai. Filho tem privilégio na casa do pai. Filho tem liberdade para se sentar com o pai, abrir o seu coração e dizer: pai, eu estou precisando disso, eu estou triste com isso, eu estou triste com aquilo. Filho tem acesso ao coração do pai. Filho tem essa permissão total para estar na presença do pai. Filho fala com essa liberdade. Filho é parecido com o pai. Porque são felizes, porque são bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. E filhos são privilegiados. Eu me lembro uma vez que nós morávamos no interior e fomos para o Rio de Janeiro num casamento de ônibus, e teve um probleminha no nosso carro, nós fomos de ônibus, e os meus filhos eram pequenos, e a gente tinha que apresentar documento dos pais e dos filhos para embarcar, porque senão pode sequestrar a criança e tudo mais. E a minha filha era pequenininha, bebezinho de colo, e o Pablo já era maior, e nessa época ele era muito parecido comigo. Agora eu não tenho barba, ele tem, agora fica meio diferente, mas na época muito parecido. E o motorista do ônibus pediu o documento da minha filha, que era bebê. E aí ele olhou para mim, olhou para o meu filho, olhou para mim de novo, olhou para ele, olhou de novo, olhou para ele e disse: você não precisa de documento não, pode subir. Não é possível que não seja filho e pai, porque é muito parecido. Filho se parece com o pai. Você tem o privilégio de se parecer com Jesus, de ter o caráter de Jesus, e por isso você é bem-aventurado, por isso você é feliz, por isso você é aprovado pelo Senhor Deus. Por que são bem-aventurados? Porque serão chamados filhos de Deus. E por que serão chamados filhos de Deus? Somos chamados filhos de Deus. Quem nos chama de filhos de Deus? Quando nós vivemos o milagre da regeneração, quando nós temos os nossos pecados revelados a nós como um câncer que corrói a nossa alma e nos lança no inferno, e nós choramos diante de Deus pela nossa condição de pecador, e nós clamamos pela ajuda de Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, e o Senhor Jesus vem, e o Espírito Santo revela ao nosso coração o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador e Senhor, e nós o recebemos, e o Espírito Santo faz em nós um milagre da conversão, um milagre da regeneração. Nós nos tornamos novas criaturas, e nós amamos a esse Jesus, nós somos abraçados por esse amor, nós somos guardados por esse amor, nós somos alimentados por esse amor, nós zelamos por um relacionamento íntimo, verdadeiro, correto com o Senhor Jesus. Nós temos sede de anunciar esse amor de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso redor, e quando nós fazemos tudo isso, o mundo tem a obrigação de nos reconhecermos como filhos de Deus.
somos reconhecidos como filhos de Deus. O nosso caráter é diferente, a nossa vida é diferente, o nosso casamento é diferente. O jeito de lidar com os negócios é diferente, de maneira que o mundo não tem opção. O mundo olha para alguém que tem o caráter de Jesus e o mundo é obrigado a reconhecer que somos filhos de Deus. Assim como o sal, quando ele é colocado no alimento. Quando você pega um alimento bem temperadinho, você pega uma carne, um churrasco bem temperadinho, uma carne de panela bem temperadinha, ali tem o sal, tem outros, e você pega aquela carne, você saboreia, você não se lembra do sal, da pimenta, de outros temperos. Você diz, que carne gostosa. É a carne. O sal, ele realça o sabor da carne. Quando nós vivemos como filhos de Deus no mundo, nós diminuímos e Cristo cresce diante de nós e o mundo vê Cristo através de nós. É Cristo que é levantado, é Cristo que é evidenciado. Nós diminuímos, quanto mais santos nós somos, quanto mais a marca de Cristo, mais o caráter de Cristo nós temos, menos o mundo nos vê e mais vê a Cristo. Cristo é evidenciado e o mundo não tem outra opção senão reconhecer: eu estou diante de um filho de Deus. Por isso serão chamados filhos de Deus. Última pergunta. Como podemos nos tornar pacificadores? Grande parte dos problemas que nós temos de relacionamento e na vida de um modo geral, eles acontecem porque nós falamos de mais e não de menos. Sabia disso? Olha o que diz Tiago, capítulo 3, verso 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. A língua contamina a pessoa por inteiro, diz a Bíblia. Incendeia todo o curso da sua vida, todo o curso da sua vida é incendiado, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, diz Tiago, capítulo 3, verso 6. Ouvi um testemunho de uma das igrejas no nosso interior paulista, de uma jovem senhora que se apaixonou pelo pastor da igreja. E ela tentou de várias formas, de várias maneiras, e o pastor, um homem muito sério, muito íntegro, se manteve naquela postura, e aquela jovem senhora, por não ter o que ela esperava, ela começou a difamar o pastor e dizer: eu estou tendo um caso com o pastor. Eu estou tendo um caso com o pastor. O casamento do pastor foi abalado. Os filhos do pastor adoeceram. A igreja acreditou nessa calúnia. O pastor foi demitido. Adoeceu muito sério. Só que 20 anos depois, quando a vida do pastor e a família do pastor estava toda destruída, 20 anos depois, essa irmãzinha caiu no arrependimento e chamou a igreja e disse: irmãos, sabe aquele pastor que esteve aqui, que adoeceu, os filhos adoeceram? Eu disse para a igreja que eu tinha tido um caso com o pastor. Na verdade, meus irmãos, era tudo mentira. Eu estava com raiva do pastor, porque o pastor não queria ter um caso comigo. Estava com raiva do pastor, mas 20 anos depois que a vida do pastor e de toda a sua família havia sido destruída. Eu vou ler de novo Tiago 3,6. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Cuidado com aquilo que você ouve a respeito das pessoas. Muitas pessoas vão te odiar por aquilo que outras pessoas falam de você, sem mesmo te conhecer. Cuidado. Você pode se tornar uma pessoa pacífica, controlando a sua língua. Nós podemos nos tornar pessoas pacíficas, controlando a nossa língua.
Quantos líderes não têm enfrentado cargas pesadas por difamações injustas, que afetam a sua saúde, que afetam a sua família, porque são línguas venenosas. E uma das formas de nos tornarmos pacificadores é sendo pacíficos, controlando a nossa língua. E aí eu dou uma dica para você. E a dica que eu dou tem como título os 3 filtros de Sócrates. Essa fala é atribuída a Sócrates, mas nos textos de Sócrates nunca se encontrou isso. Então, se atribui a Sócrates. Certa vez, um amigo de Sócrates veio a ele dizendo: olha, eu tenho uma coisa para te dizer sobre aquele nosso amigo. E Sócrates diz: olha, você já passou o que você vai me dizer pelos 3 filtros? 3 filtros? Não, claro que não. Que filtros são esses? Primeiro, o filtro da verdade. Você tem certeza absoluta que tudo que você vai dizer, cada detalhe é verdade, você viu, você estava lá, você presenciou, é verdade o que você vai me dizer. E o amigo diz: não, claro que não, eu ouvi dizer por aí. Ah, bom, então vamos para o segundo filtro. O que você vai contar para mim a respeito desse amigo? Vai ser bom para ele? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para você? Vai ser bom para as pessoas que estão ao redor de nós? Vai ser bom? E o amigo diz: claro que não, é só uma coisa que eu ouvi por aí. E Sócrates disse: então vamos para o terceiro filtro, o filtro da utilidade. O que você vai dizer a respeito desse amigo? Será útil para ele? Será útil para mim? Será útil para você? Claro que não. E Sócrates então diz: se o que você vai me dizer não é verdade, não é bom e não é útil, prefiro que não me diga. Prefiro que não me diga. Se imaginem que paz viveríamos se nós passássemos tudo que for entrar no nosso ouvido pelos 3 filtros. É verdade? Não, eu ouvi, alguém me disse que alguém ouviu, que alguém presenciou. Não, se você não viu, então não diga, não repita, porque isso não é bom. Se não é verdade, não é bom e não é útil, prefiro que não me diga. Nós precisamos ter coragem para dizer às pessoas que às vezes querem trazer coisas do inferno para a nossa mente, para que elas passem tudo que vão nos dizer pelos 3 filtros. Porque uma palavra maldita pode destruir a reputação de alguém, pode destruir a vida de alguém. E eu repito, mais uma vez, Tiago 3,6 diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Para você ser um pacificador, você precisa ser uma pessoa pacífica na sua forma de falar, com sabedoria. Segundo lugar, para você ser um pacificador, você precisa deixar de ser egoísta. Precisamos deixar de ser egoístas. Certa vez eu ouvi alguém dizer que ser líder nos dias de hoje é uma das coisas mais difíceis que existem, porque as pessoas estão infladas em seus egos e elas não se permitem ser lideradas. Agora, se você não quer ter problema, não quiser ter problema com ninguém, não quiser ser frustrado por nada na sua vida, não escolha liderar, escolha servir, porque o mundo está cheio de pessoas que querem ser servidas, mas poucas pessoas que querem ser lideradas e guiadas. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Do ego que está aqui brigando, né? Não, eu sou mais, a minha palavra é mais importante, não, eu tenho a verdade, não, e Tiago diz: as guerras e as contendas vêm por causa disso, vêm por causa das paixões que existem dentro de nós. Segundo lugar, para você ser um pacificador, precisa deixar de ser egoísta. E terceiro e último lugar, para concluir, a principal maneira de se tornar um pacificador é ser um verdadeiro embaixador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio dos seus parentes.
Você precisa ser o embaixador fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa falar que o homem, que a alma humana só pode encontrar paz em Jesus Cristo, que o coração do homem só pode encontrar descanso na cruz de Jesus. Nós precisamos ser embaixadores fiéis do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os lares que conhecerem a Cristo viverão em paz. Alguém diz amém? As famílias que conhecerem a Cristo viverão em paz. A relação de pais e filhos, marido e mulher, serão pacificadas pela presença de Jesus. As empresas cujos funcionários conhecerem a Cristo viverão em paz, produzirão mais lucros. A violência em nosso bairro diminuirá se as pessoas do nosso bairro conhecerem a Cristo. A violência em nossa cidade vai cair se as pessoas da nossa cidade conhecerem a Jesus Cristo. O uso de droga diminuirá, porque em Cristo os jovens conhecerão a verdadeira satisfação para a vida que eles precisam. O número do suicídio cairá. Sabe por quê? Porque as pessoas que hoje pensam em suicídio encontrarão vida abundante em um relacionamento íntimo e sério com o Senhor Jesus. Os que vivem na mais profunda miséria encontrarão verdadeira prosperidade no Senhor, porque Cristo supre todas as necessidades. Você quer ser um pacificador? Pregue o Evangelho de Cristo. Pregue o Evangelho de Cristo. A única forma que o mundo tem de conhecer a verdadeira paz é conhecendo a Cristo. Se você estiver disposto a trabalhar para que alguém conheça Cristo, você será bem-aventurado. Você será feliz, abençoado e aprovado por Deus. Eu repito, se você estiver disposto a empregar a sua vida para que alguém conheça Cristo, você será bem-aventurado. E o mundo terá que admitir que você é filho de Deus. Você será chamado pelo mundo de filho de Deus. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Você quer ser bem-aventurado? Seja um pacificador. Anuncie o Evangelho de Jesus onde quer que você esteja. Deus deu uma linda estratégia para a igreja e eu quero falar dela para você já em conclusão. Nós queremos identificar no nosso bairro 10.000 vidas que estão sedentas do Senhor Jesus Cristo. E se nós identificarmos essas pessoas e pregarmos o Evangelho de Cristo, sabe o que vai acontecer no nosso bairro? O nosso bairro será transformado pelo poder de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai poder andar com muito mais tranquilidade nas ruas do nosso bairro, porque Jesus vai ser o Senhor desse bairro. Os violentos não serão mais, os drogados serão curados e libertos, pessoas serão supridas pela providência do Senhor, nós viveremos num bairro cheio de paz. Se você quiser participar desta grande estratégia de Deus, ganhando 10.000 vidas para Jesus, você pode me procurar. Nós vamos fazer a sua inscrição para esse grande projeto. Será algo grande, será algo gigante, algo que vai impactar a minha vida, a sua vida, o nosso bairro. Nós vamos identificar em Vila Maria 10.000 vidas sedentas pelo Senhor Jesus. Você será treinado para isso, você terá um material próprio para isso. Nós teremos um retiro espiritual, nos preparando espiritualmente para isso, e será algo grande na minha vida, na sua vida, na nossa igreja e na nossa cidade, em nome de Jesus. Seja um pacificador e você será chamado filho de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é tão simples, que qualquer criança tem capacidade para entendê-la. Ninguém será impedido de entrar no céu por incapacidade de compreender a tua palavra, porque ela é muito simples. Ao mesmo tempo, ela é tão profunda que os grandes sábios, sem o discernimento do Espírito Santo, não conseguem compreendê-la, porque ela é a palavra do Senhor. Obrigado pela tua palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que nós sejamos pacificadores, que nós possamos anunciar
em todos os lugares, em todos os cantos, o amor do Senhor Jesus Cristo, para que o mundo viva em paz. Nós te agradecemos pelo privilégio de cultuar nesta noite e também te louvamos nesta hora pelo privilégio que temos de dizimar e ofertar nessa próxima canção que cantaremos ao Senhor. Pai, leve-nos para os nossos lares debaixo dos teus cuidados, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos assim, em nome de Jesus.